Chega mais! Não acredita em fadas no ar, eu sou Fernando Ribeiro e eu estou com o professor Carleno Bocarro. É um prazer imenso tê-lo aqui na minha casa novamente. É que a gente já gravou um, que vai sair só depois. Você vai ver só depois. Então parece que a gente já tá emendado aqui, né, professor? Professor, tudo bem? Tudo bem. Prazer, vou repetir, prazer novamente em tê-lo aqui, tudo bem? O professor Carleno foi meu professor na graduação em pedagogia, me deu 2 disciplinas, né, professor? Filosofia e Sociologia da Educação. Foi um prazer gigantesco. Só que hoje o assunto não é filosofia, nem é filosofia em certa forma, né? Mas não é sobre educação, mas é sobre tradução. Tudo bem, professor? Tudo bem. Eu trouxe o senhor nesse momento pra gente falar sobre tradução, porque eu gostei muito do último trabalho. Eu não li, mas é um autor que eu já tinha lido alguns outros trabalhos, que é do Viktor Frankl. Mas a gente não vai falar só dele. E antes da gente falar dele, eu tenho que falar de livro também, que é o livro do nosso amigo Renato Queiroz, que os 100 primeiros inscritos estão concorrendo a esse exemplar aqui. Só tem... Não esse, o seu tá lacrado, tá bonitinho aqui. Esse aqui é meu. Dos Cortiços à Luz, um romance do nosso querido Rafael Queiroz, da editora Letras de Subsolo, como editora independente e tal, aqui de Guarulhos, para fortalecer a galera. E os 100 primeiros inscritos aqui no canal que seguirem o Instagram da Letras de Subsolo e do Não Acredito em Fadas vão concorrer a esse exemplar aqui. Agora, não esse, o lacrado. Agora uma coisinha só, eu não sei se já bateu o 100 ou não, mas caso já tenha batido, desculpa aí, fica pra próxima. Né, professor? Vamos falar sobre tradução. Legal? Por que tradução? Eu, estudando um tempo atrás, eu tive contato com um livro da Zoya Prestes, que tá até por aqui em algum lugar, é que eu não vou sair procurando, que ela fala que o dilema da tradução, o tradutor, ele é quase um coautor, dependendo do nível que ele se envolve e das coisas que ele pode trazer para essa tradução, né? Os elementos que ele tenta converter para a língua que ele está traduzindo, etc. Como é que é esse trampo, professor? Assim, eu acho que o princípio número 1 de um bom tradutor, ele tem que conhecer bem a língua de chegada, no caso, a língua portuguesa. O que acontece? Às vezes você tem tradutores que conhecem bem um idioma estrangeiro, mas não tem um domínio muito bom da língua portuguesa, e aí você se depara o texto é capenga, né? É um texto que apresenta problemas. Então, é fundamental você conhecer a língua de chegada e, obviamente, a língua que você está traduzindo. Eu traduzo do francês e do alemão, e um pouco do inglês. Nunca traduzi livros de inglês, só traduzo artigos. Não é a língua que eu domino 100%. As línguas que eu domino é o francês e o alemão. Você dá aquela lida no inglês, passa bem? Passo bem. Um artigo que eu traduzo não apresenta dificuldade. Um livro, não sei se eu aceitaria o desafio de traduzir um livro, assim, aí dependeria do autor, né, do gênero de tradução. Porque, pela minha experiência, traduzir textos de não ficção, por incrível que pareça, é mais fácil do que de ficção. Por exemplo, não ficção. Traduzir um romance, ele é mais difícil. Poesia, então, mais difícil ainda, né? Um texto teórico, por incrível que pareça, ele é menos... A minha experiência pessoal, ele traz menos dificuldade. Eu consigo traduzir, por exemplo, legal. Esse livro que você está aqui, né? Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, Viktor Frankl. Que é o mais recente, né? Não, ele é anterior a esse aqui. Você traduziu primeiro esse... Do Viktor Frankl foi o primeiro que eu traduzi, foi esse. Uhum. Ele tem... Isso, na verdade, eles são aulas, né, que o Viktor Frankl deu. Isso foi transformado em textos e, posteriormente, compilado para um livro, né? Compilados para um livro. Então, tem capítulo aí que aí foram mais difíceis esses capítulos, que é que ele discute, né? Na verdade, ele se embate contra a psicologia do Freud e do Jung, né? Uhum. Isso aí foram capítulos que me deram mais trabalho. Porque tem a parte teórica, eu não sou psicólogo. Uhum. Né? Que aí esse é o ponto que ela pega. Uhum. Porque ela é pedagoga. Uhum. Ela saiu daqui do Brasil naquela época que o pai dela foi preso pelo Vargas e tal. Aí ela
ela viveu na União Soviética e etc. E ela se formou em pedagogia lá na União Soviética e quando ela teve contato com os primeiros textos do Vygotsky. E aí ela teve contato com os textos que o Vygotsky que chegaram no Ocidente do Vygotsky. E ela notou uma discrepância gigantesca. E foi o que ela falou. Boa parte das pessoas que traduziram isso sequer eram educadores. Sei. Sabe? Apesar de eu achar que isso não seja um empecilho, assim, não necessariamente você tem que ser alguém da área, né? Como eu falei, o princípio número 1, conhecer a língua de chegada e, naturalmente, a língua que você tá traduzindo, né? Claro que aí vem o caso da poesia. Eu acho que para traduzir poesia você tem que ser pelo menos um poeta diletante. Não precisa ser um poeta que escreva poesia, mas alguém que tenha um conhecimento muito bom de poesia, porque acho que é o mais difícil que tem para se traduzir poesia. Inclusive, de um modo geral, as editoras, quando elas traduzem poesia, se elas não fazem isso, mas a editora boa faz isso, ela apresenta o texto bilíngue, né? A língua original e a língua que está traduzindo. Pareada, assim. Porque aí você tem, pelo menos que você tenha noção da língua original, isso facilita o entendimento do texto, né? Assim, a minha experiência como tradutor, eu fui professor, né? Sim. Fui seu professor. E em 2016 eu saí, né? Eu fui demitido, a faculdade passou por um momento lá era uma universidade privada e eu perdi o trabalho e apareceu a possibilidade de traduzir. Não, minto, antes já como professor apareceu a possibilidade de traduzir um romance de um autor teuto-romeno, ele chamado Ignaz Latna. Ele escreveu um livro chamado Uvas Vermelhas, que se passa na época da Romênia comunista, né? Que então nome que é a experiência dele. E ele era de uma minoria de alemães na Romênia. Então, ele é romeno, de nascimento, cresceu na Romênia, mas ele escrevia em alemão. Isso foi o primeiro texto que eu traduzi. Ainda foi um romance, então. É um romance... Eu devia ter trazido, terminei não trazendo. A gente tenta colocar a capa aí em algum lugar. Tá bom. É um livro longo, de 600 páginas. Foi meu primeiro desafio. Eu tive Já começou com... Eu tive algumas dificuldades, assim... Mas, assim, às vezes eu me pergunto assim, como é que as pessoas traduziam antes do advento da internet? Que a internet, ela ajuda muito. Vou dar um exemplo. Me lembro agora que tem uma parte do livro que eu me deparei com um tipo de flor, que ele descreve lá, que eu não me lembro agora como é que é no original alemão, e nem como é que eu traduzi isso em português. Mas eu me deparei, puta, que flor seria essa? Que não existe aqui. Não existe, mas é assim, ao pé da letra, daria margem a vários tipos de flores em português. Foi o que eu fiz. Eu peguei o conceito alemão, a palavra em alemão, coloquei no Google, cliquei em imagem. E a imagem me deu a flor, que seria a flor que a gente conhece. E aí facilitou. Então, imagine quem não tinha esse acesso. Então, a internet, ela facilita o trabalho do tradutor. Nesse aspecto, às vezes você se depara com uma palavra, algum conceito, algum objeto, e às vezes esse objeto dá margem a diferentes possibilidade de tradução. Então, a imagem que você coloca lá, Google Imagem, ele te dá qual seria aquele objeto. Sim. Principalmente, vamos dizer, objetos ligados à área de ferramentas. Que não tem nem ideia. Com objeto que você não seja objeto como martelo, objeto mais específico de uma mesa, do nome de uma mesa, né? Chanfrar. Você pega assim, eu me lembrei agora, por exemplo, do Moby Dick do Melville, né? Sim. Você tem lá capítulos que descrevem como é que seria um navio, um baleeiro naquela época que saía a caça das baleias, né? Naquela época. Porque, se você sabe, tem uma história interessante. Nessa época não tinha descoberto ainda o petróleo, século XVIII até o começo do século XX. Tudo carvão. Então o que eles usavam para iluminar as ruas, né? Era o óleo da baleia. Por isso que havia os baleeiros para saíam nos mares caçando baleia. Era o óleo que eles extraíam da baleia que eles usavam na iluminação. Será que então o Melville tem capítulos que ele escreve todas as peças que constituem o navio, que eu não me lembro aqui. Mas imagina isso para um tradutor. Da época que não havia internet, o trabalho era muito maior do que hoje que você tem na internet. Ou ele descambava de vez por... dane-se. Ou ele vai e arruma do jeito certo, né? Mas aí vem aquele compromisso do tradutor. Eu acho que, por exemplo, às vezes eu me deparo com um parágrafo que eu passo 3 horas para traduzir. Porque aí tem aquela coisa, né? O tradutor, ele é um intérprete ou ele é apenas um mensageiro do autor para uma nova língua? Você já fez minha pergunta, pô. Pois então, essa era a próxima. Era a próxima, tá bom. Vamos adiantando. Então você pega assim,
Existe uma escola de tradutores franceses que eu acho que teve reflexo, acho não, tenho quase certeza que teve reflexo em alguns tradutores brasileiros, que assim, é interpretação. Então, eu acho que não é a minha escola. Eu acho que você não tem que interpretar o texto assim. Sabe, você pega o texto original e você dá uma interpretação e coloca no papel e isso é o que sai. Uma arrumada. Eu acho que isso é um pouco ser desonesto com o autor. Eu acho que você tem que procurar ser o mais fiel possível ao texto original. Eu tenho isso como um princípio. Você tentar ser fiel, né? Na verdade, como eu estou falando, o tradutor, ele é apenas um... Inclusive, assim, tem um aspecto também que eu acho que é levado muito em desconsideração o trabalho do tradutor. Geralmente não é muito reconhecido. Né? Então, assim, a gente vê pouco, pelo menos poucas vezes que você pega... Você comprou um livro lá, eu comprei recentemente o da Boitempo lá. Eu não lembro agora o nome. Aí tem lá uma porrada de tradutor que trabalhou junto naquela organização e tal. Só que são pessoas que eu sei quem são, porque são da universidade, são do ramo, trabalham com isso, mas raramente você vê quem é que traduziu o Pequeno Príncipe, você não tem nem ideia. sim. Quem traduziu o 84 do Orwell, eu nunca li. O que você pode fazer, assim, por exemplo, que eu também vejo muito, novamente pegando o exemplo da internet, eu vejo muitas pessoas, ela colocam, por exemplo, os livros do Viktor Frankl, e não coloca o tradutor. Eu acho que você reconhecer o trabalho do tradutor, que é um trabalho brutal, é um trabalho muito... Por exemplo, eu tô traduzindo um autor suíço, que inclusive foi mestre do Nietzsche, né? Que chama-se Jacob Burckhardt. Ele escreveu um livro chamado A História da Cultura Grega, que é originalmente no alemão ele foi publicado em 4 tomos, e a editora que vai publicar, que chama-se Realizações, que é a editora publicou. Eu esqueci de falar, mas eu ia falar. Ela vai também publicar em 4 tomos. Eu já traduzi 3 tomos, estou traduzindo o 4º. Era para ser o primeiro tomo esse ano, não sei se vai sair desse ano. Então, por exemplo, para me traduzir uma página do Burckhardt, eu levo 2 horas. Por quê? Porque o Burckhardt, ele faz muita... Que você imagina como a educação ela caiu assim bastante. Porque você pegava no século XIX, todo estudante, eu acho, inclusive no Brasil... Li o original. Ele tinha que ter o conhecimento básico de latim e grego. Então, o Burckhardt, ele pega lá, ele está o texto no original alemão. Daqui um momento depois, ele coloca lá uma citação em grego, entendeu? E aí, putz, o que é que... A minha sorte é que eu estudei... Quando eu fiz a universidade na Alemanha, eu fiz latim, eu fiz um ano de latim, e quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um ano de grego antigo lá no Mosteiro São Bento. Então eu tenho uma noção básica, entendeu? Eu imaginei o seguinte, assim, o cara chega lá, trampa, você vai traduzir um alemão. Tranquilo. Aí você pega o livro, alemão, legal, alemão, Steigen, grego. Porra, esse filho da puta não é alemão, mano? Os caras faziam isso. Aí depois você chegava italiano, assim, não, tem que cobrar mais caro porque tá começando a ficar difícil. Tem isso muito, tem muito texto. E aí você tem que... quando é outra língua, eu tento... Mas eu também tem que ter uma noção básica do que o cara tá falando. Pra você adaptar, né? Porque você tem que ler, né? Você tem que ler primeiramente, né? Não é só chegar e palavra a palavra, senão o cara chegava lá e já era um PDF, joga no Google Tradutor e já era. Sim. E não é isso, né? Então, o Burckhardt, ele é um autor difícil, assim, para traduzir. Eu tenho dificuldade. Eu levo 2 horas para traduzir uma página. Tem autores que já fui mais rápido. Como eu traduzo do francês, o francês é mais fácil pra gente. Latim, então, o francês eu traduzo mais fácil, entendeu? Mas, assim, sempre compromisso de ser fiel ao texto original, ser fiel ao autor. Então, assim, voltando assim, o que é que se pode fazer reconhecendo o trabalho do tradutor? Que fora alguns tradutores... Tem alguns tradutores no Brasil, assim, que já tem um nome, né? Por exemplo, Paulo Henriques Brito, ele traduz muito do inglês, literatura tanto americana como inglesa. Ele já é um cara que tem um nome, assim, né? Os tradutores dos autores russos, Dostoiévski, tem um... Inclusive morou na União Soviética, meu Deus, se eu esquecer o nome dele aqui. Depende do livro, eu tenho aí, Bruce. Esqueci o nome dele. Ele também já é um cara que é conhecido. Mas, assim, o que você pode fazer como leitor comum é quando você for fazer alguma referência à obra... Porque se faz, na universidade se faz isso, no trabalho acadêmico você faz, no TCC, na tese de mestrado, tese de doutorado, você coloca lá o nome do tradutor. Mas às vezes eu vejo assim, me deparo com as pessoas falando de Viktor Frankl na internet, e, inclusive texto que eu traduzi, e não coloco o nome do tradutor. Não que eu estou dizendo, não que eu estou querendo ser reconhecido, mas... não que assim, o Carleno, o nome tem que estar ali. Eu estou falando do modo geral de você
de você respeitar e reconhecer o trabalho do tradutor. Sempre que possível que você pegar um livro de um autor, Ver quem é o cara. você colocar o nome do tradutor. Tradução, não precisa colocar o nome de tradução. TRAD, ponto, a pessoa, é uma forma de você reconhecer o trabalho árduo do tradutor. Que, como eu falei, não é um trabalho fácil. Porque de novo, eu não lembro se eu comentei no vídeo anterior ou nesse, porque eu tive eu queria muito ler a obra do Santo Agostinho, foi no outro que eu falei, né? Que é Nas Confissões, e eu tive um problema que eu não achava, não tem grana pra ficar comprando livro. O livro é caro pra cacete, devia ter um incentivo pra gente comprar livro, ser mais barato, sabe? Sei lá, faz uma qualidade mais inferior, vende caro pros bacana. Ou 30% para professor é pouco. Não é não, professor? Sim, sim. Viu, Boitempo? 30 é pouco. Perdi, do espanhol. E aí eu fui na Sebo e o único que eu achei era em espanhol. Só que eu tive a ilusão de que por ser espanhol, o portunhol me ajudaria, mas não, leitura é outros 500. E eu passei um ano ouvindo, com o advento da internet, aproveitando o YouTube, eu ouvia documentários que eu já tinha assistido, do History, do Discovery, não importa, eu só tinha que me apegar às palavras, ao jeito que se fala, e aí eu ia consegui ler. Li uma porrada de livro em espanhol, mas me faltava ainda a pegada. Eu me sentia uma criança ainda lendo, porque eu tinha que falar hasta aqui na calle, que aí eu tinha que ler mexendo os lábios, sabe, tipo, pra sair alguma coisa. E ter o contato com a língua. Você morou lá, né? Você se formou na Alemanha, né? E aí você vai traduzir o Frankl, também tem toda uma história lá, né? E a Alemanha, ela tem algumas diferenças regionais, né? Das bordas. Tem aquela Alemanha que é mais próxima da França, que tem um determinado costume cultural, então deve interpretar a vida de uma determinada forma. Uhum. Tem a Alemanha que é mais oriental, que tem outro contato com uma outra galera. Isso dá para notar na obra do autor? Dá, sim. Você vê, por exemplo, por incrível que pareça, eu nunca traduzi um autor alemão. Nada. Todos os autores que eu traduzi não são alemães, mas de língua alemã. Eu falei, o primeiro que eu traduzi foi de um teuto romeno, né? Língua... escrevi alemão e tinha influência da língua romena. E o Jacob Burckhardt, que eu falei agora há pouco, que é um historiador, que foi inclusive mestre do Nietzsche, é suíço. Uhum. O Viktor Frankl, austríaco. Uhum. Kafka, tcheco. Eu acho que foi isso, mas eu nunca traduzi um autor alemão, por incrível que pareça. Olha aí. Mas os textos são em alemão. Sim, são todos de autores que escreviam em alemão, né? O Burckhardt, tem uma parte da Suíça que é alemã, né? Uhum. O Viktor Frankl é austríaco, a Áustria fala alemão, né? O Frankl que foi preso o Kafka, ele era tcheco, judeu tcheco, mas porque na época que ele viveu, não havia ainda a República Tcheca, fazia parte do Império Austro-Húngaro, que a língua oficial era o alemão e o húngaro. E o pai dele, o pai dele era comerciante e como meio de ascensão social dos filhos, ele meio que forçou os filhos... Fala alemão nessa Fala alemão. Inclusive em casa, o Kafka falava tcheco também, mas ele escrevia em alemão, porque acho que ele pensou que era uma língua de penetração maior do que o tcheco, tipo né? inglês, né? Como se fosse... E inclusive na Europa Central, Europa... desses países, Hungria, que eu visitei esses países, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, todos esses países fizeram parte do Império Austro-Húngaro. E é muito, muito comum você encontrar, não pessoas jovens, mas pessoas de certa idade, que falam alemão. Então o alemão era a língua franca. Então por isso que o Kafka escrevia assim, a língua dele, vamos dizer assim, de afirmação como pertencente a uma minoria, mas como forma de sair desse gueto, né, minoria judaica, tcheco... Nossa, tudo de ruim, né? Tudo de ruim, cara. No período que ele viveu... Ele recorreu... Ele escrevia em alemão, né? Tudo de ruim não é ser judeu, tá? Eu tô só dizendo a composição daquele período no lugar. Não sou antissemita. Apesar de no Império Austro-Húngaro essas minorias tinham
uma existência muito mais fácil do que posteriormente com o fim do Império Austro-Húngaro, que vieram todas essas nações que aí o nacionalismo, pelo menos ali, estava contido, né, dentro do Império. Quando o Império, no final da Primeira Guerra Mundial, que o Império Austro-Húngaro desmoronou, é que vem todo esse espírito nacionalista e as coisas complicaram, muito, né? Complicaram, né? Desses trabalhos aqui, o último não veio, né? Do último do Frank, o que você traduziu, não veio. Que chegarás um dia... Como é que é o título que eu trazi? Chegarás o dia em que serás livre. Sim. Chegará um dia em que serás livre. Esse é o primeiro livro dele. Uhum. Eu li só o Em Busca de Sentido por conta do curso da pós. E eu me deparei com... Aí, de novo, né? Aí eu não sei como é que foi o trabalho da tradução, mas quem traduziu conseguiu me deixar bem balançado. Você acha que saiu pela Vozes, né? Quem traduziu... Eu não peguei o PDF. De jeito nenhum, eu peguei na biblioteca e eu não lembro agora onde tá, mas eu consigo me deixar balançado, porque a narrativa que ele colocou ali de toda aquela angústia que se passa no campo de concentração, de que o que garantiu ele estar vivo foi a busca de sentido da vida, porque ele tinha perdido tudo, né? Sim, sim. E é algo que é uma experiência que eu acredito, aí é um achismo do cacete, eu acredito que você tenha que meio que se integrar ao que o cara tá falando, né? Meio que tentar ser não ser só as letras, as palavras, a tinta do cara, mas ser a voz, ser de uma forma ou de outra, ser o pensamento dele. Tem algo nesses trabalhos que você fala assim, nossa, isso mesmo tem que chegar mesmo aqui, porque tem que ouvir, a galera tem que ler. Não, eu acho que você falou assim, que você tem que ser, você expressou agora há pouco, tem que ser a tinta, tem que ser a palavra do autor. Eu acho, na verdade, ele te faz ele te instiga, o texto dele é um chamamento, né? Chamamento para o leitor, nós, no caso, tomemos uma postura diante da vida, que aí vem da própria experiência dele, né? O Viktor Frankl, que aí com a ascensão do nazismo ao poder, ele teve possibilidade de migrar para os Estados Unidos. E não foi. Aí tem uma história bastante interessante que ele vai eu não me lembro se é a embaixada ou consulado dos Estados Unidos em Viena, e aí ele consegue o visto. E aí quando ele está voltando para casa, tinha havido, momentos antes, um ataque dos nazistas contra uma sinagoga, e destruir a sinagoga. E aí ele vê no chão um pedaço, porque nas sinagogas tem a parede da sinagoga, aí eu não sei se é na parte central, que seria como se fosse o altar da igreja católica, o altar da igreja, tem estou vendo só bem a palavra em alemão. Tem uma espécie de tábua, uma tábua com os 10 mandamentos. Solta em alemão, professor, solta em alemão. Tafel, em alemão é Tafel. Tem os 10 mandamentos escrito lá, eu acho que inclusive em mármore e tal, né? Os 10 mandamentos. E aí ele pegou, em hebraico, uma peça que tinha sido destruída e levou para casa. E se eu não me engano, ele não lia hebraico, não sei se ele chegou a ler hebraico, mas o pai dele lia. E ele chega e mostra essa peça pro pai. Diz, pai, que eu achei aqui da sinagoga que destruíram. E o pai dele disse, não, isso aqui é... Aí eu me lembro qual é o 6º mandamento. Que é aquele que fala assim... Eu não sou tão católico assim. Que fala assim, amar e respeitar e pai e mãe. Uma coisa assim, é um dos mandamentos que fala que você deve... Vamos descobrir. Que você tem um respeito para com teus pais, né? Sim. E aí o pai fala isso para ele. E aí ele como que cai em si, né? Diz, nossa, mas eu vou emigrar e vou deixar o meu pai e minha mãe aqui. É isso que eu ia falar, porque ele não foi por conta da família, né? E aí ele não vai. O 6 é não matarás, então é o 5, honrar pais e mãe. Pai e mãe, isso mesmo, é o 5º. E aí ele vai pro campo de concentração, vai a noiva, que ele era noivo, né? E vai o pai e a mãe, e lá ele perde todos os entes queridos. Perde a noiva, perde o pai, perde a mãe. E aí tá no Em Busca de Sentido, é um negócio. Mas isso... eu acho que ele, de vez em quando, essa história ele sempre traz, né? É algo muito marcante, né? Sim. E o que ele percebe? Ele percebe no campo de concentração que as pessoas que tinham uma sobrevida maior,
Porque a expectativa de vida era 3 meses, né? Eu acho que ele conseguiu sobreviver 2 anos, assim. Se eu não me engano, ele foi pego no meio... 43, parece. Ele foi pego antes da solução final, né? Ele foi pego antes da solução final, enquanto ainda servia para trabalho. Enquanto eles ainda serviam para trabalho. Parece isso mesmo. Ele já era médico, já era psicólogo. E ele trabalha num hospital que é mantido pela comunidade judaica, mas depois eles também fecham e aí ele é deportado, né? Porque o que deixa ele vivo, não tá lá pro meio do livro, que ele fala que o que deixa ele vivo era a disposição que ele tinha e parecer estar saudável, né? E ele coloca boa parte disso é por conta do que ele tinha vivido na experiência como médico. Que ele foi praticamente um médico para um dos não sei o nome, vou chamar de carcereiro da SS, que era um dos caras que ficava ali, ele meio que virou ele foi útil. Sim. Parece que ele fala dele. Inclusive, ele um dos textos dele, ele chama atenção para você não generalizar, né? Claro, grande parte dos você fala do pessoal da SS eram monstros, mas tinha exceção. Eu acho que ele fala mesmo desse que ele fala que ele era um homem bom, tava, por acaso tinha se tornado um SS, mas que ele não era um cara, não era um daqueles psicopatas lá, né? Que matava o prazer. Sim. E aí ele percebe que as pessoas que têm uma sobrevida maior... Desculpa, foi uma coisa? Não foi nada, eu tava vendo se tava tudo certo. Tá. Eu sou muito seletiva, acostuma. Tá bom. E aí ele percebe que essas pessoas que espera algo além daquilo lá, além daquele inferno, por exemplo, rever os entes familiares, né? Fazer uma faculdade, escrever algo. Ele percebia que essas pessoas tinham uma sobrevida maior. E aí que ele começa a desenvolver todo o pensamento dele. E quando você dá um sentido à tua existência, o teu sofrimento ele se torna mais compreensível ou mais aceitável. E aí que ele começa... E aí ele, se eu não me engano, ele já começa a ir a escrever o pensamento dele, ou que seria o primeiro livro dele, que é esse, O Sentido da Vida, né? Parece que ele já escreve na própria prisão e ele costura aqui na roupa, tem uma coisa assim. Ele já leva pronto os apontamentos como mesmo. estudante. Esses apontamentos são destruídos, porque, segundo ele, foi uma forma de ter a sobrevida, sabe? Ter algo que estar ligado e eles te desumanizarem nesse sentido. E ele perde os textos, se eu não me engano. Parece que é isso mesmo. Ele perde os textos e foi perder esses textos que possibilitou ele vamos dizer assim, a próxima fase do jogo, que é tipo, não morri hoje. E aí o sentido dele era justamente, eu tenho que publicar isso. Sim. Que eu acho que isso também muitos. Aí também ele vai dar esse exemplo também, né? De pessoas que dizem assim, eu tenho que viver para denunciar isso aqui, né? Então, essas pessoas que via algo além daquilo lá, ele percebia que elas viviam mais tempo, quando não conseguiram escapar com vida. E aquelas que se entregavam logo, não, isso aqui é uma droga mesmo, a vida não tem sentido, a vida é uma merda. Eu tô aqui mesmo, isso não tem saída, isso aqui não vai acabar. Essas pessoas morriam bem mais rápido. E aí, quando ele sai de lá, é que ele desenvolve todo o pensamento dele a partir de uma experiência concreta, né? Daquela de que na vida, que nós todos estamos fadados a morrer, desde que nascemos, né? De que a vida você consegue superar obstáculos, né? Suportar qualquer forma de sofrimento, mesmo que se você tenha uma doença terminal, quando você vê além disso, quando você busca realizar algo. Pode ser até mesmo de uma realização, não precisa ser uma realização intelectual ou uma realização artística. Pode ser o simples fato de você ajudar pessoas, né? O amor ao próximo é uma forma de dar o sentido da vida. Existem pessoas que fazem caridade, né? E se preocupam com menos favorecido e se empenham para melhorar a vida dessas pessoas. E esse tipo de ser humano, naturalmente, ele encontrou um sentido para a sua existência. Né? Aquela coisa, enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver vida, eu vou estar ajudando ao próximo. Então, essa pessoa deu um sentido da vida. Assim como um artista, por exemplo. Um exemplo bem ilustrativo, que eu não sei se ele cita, eu acho que não cita, mas esse para mim foi muito impactante quando eu conheci a vida do compositor Beethoven, né? Que ele fica surdo. Se isola para poder terminar o E ele quase comete suicídio. Você imagina um músico, o instrumento do músico é o ouvido, né? E ele parece que das 9 sinfonias, só as 4 primeiras ele escutou. Da 5ª ele já está surdo. E ele
teve um momento de desespero, de pensar em suicídio, o que é que eu vou fazer daqui? Não, eu vou continuar compondo, né? Eu consigo ler nota musical, consigo compor, consigo escrever, né? Ele é alfabetizado, né? Porque para quem lê a partitura, pelo menos o Guilherme não tá aqui, eu aponto sempre se ele tivesse. O Gui fala assim, cara, ele pega uma partitura, ele... Pra mim é ponta e linha. Sim. Pra mim é ponta e linha. Eu sou analfabeto. E também tem outro lance também, que é vibração. Música é vibração, e blá, blá, blá. Mas, cara, imagina uma angústia desse cara. Sim. Porque ele, você vê que ele era um trabalhador da música, né? Sim. Ele não era um popstar da música. E aí você vê que ele tem um momento de desespero, óbvio, tô perdendo a audição, né? O que eu vou fazer? Eu sou música, é o que dá sentido à minha vida. Mas você vê que ele tem esse momento, mas depois ele supera isso. E as obras dele mais fenomenais é aquela obra que ele nunca escutou. Você imagina, ele nunca escutou a música, né? Inclusive tem uma das sinfonias que ele mesmo conduz como maestro, que eu acho que é a nona, que ele não escuta os aplausos, né? Que o pessoal vibrou, levantou, todo mundo bravo. Que é o pagamento do cara. E ele fica né? meio que ele não percebe que as pessoas estão aplaudindo. Mas você vê, aí o Beethoven entra bem naquilo que o Victor Frankl afirma, né? Ele deu um sentido à vida, mesmo no momento do maior desespero, que tirou, vamos dizer assim, o instrumento dele, né? A capacidade dele de ouvir, de compor. Ele não se entregou e continuou compondo, e compôs as maiores obras dele quando surdo. Então, quer dizer, ele vai dizer, Beethoven é um exemplo, eu não me lembro se ele cita o Beethoven, mas eu estou citando para tornar mais compreensível, né? Aquilo que o Victor Frankl propõe. Ele vai dizer, Beethoven é um exemplo, assim, mesmo no momento mais angustiante da vida dele, ele encontrou sentido, e fez com que ele vivesse mais tempo e compusesse coisas geniais, né? Porque parece nesse momento, de novo, lembrando daquela conversa que teve no off do Nietzsche, do Super-Homem, parece que para que o exemplo seja possível, você precisa citar pessoas que foram descoladas do ordinário. Mas a parte extraordinária da vida, ela é feita de 90% de ordinário, de comum. E é nesse ordinário que está a beleza da vida e aí que é nesse momento que você percebe as coisas extraordinárias, as coisas belas, porque você dá valor pro ordinário também, né? É que nesses casos é meio difícil você dar valor pra um negócio que você tá fudido da vida, né? Mas aí ele dá valor às coisas pequenas. Muitas coisas que eu lembro daquele primeiro que ele cita são cotidianidades, né? Pequenas liberdades, pequenas atividades que fazia ele voltar, né? E aqui, esse daqui ele coloca justamente o sofrimento humano e ele faz uma abordagem mais psicológica. O senhor se formou em filosofia, né? Como é que é lidar com essa diferença de campo de atuação? Assim, não é tão difícil, porque você precisa, assim, basta imaginar que antes do advento da psicologia, não havia psicologia. Tudo era filosofia, né? Tudo era filosofia. Então, todos esses... Na verdade, a filosofia é a mãe do conhecimento. Todas essas áreas do conhecimento, ela... Assim, eu sempre, quando era professor, eu sempre gostava, quando dava aula de filosofia e introdução à filosofia, eu sempre pedia meus alunos imaginar uma árvore. A raiz do conhecimento que mantém a árvore em pé é a filosofia. Eu lembro disso. Aí depois vem o tronco, né, que aí surge que vem logo em seguida a filosofia, que é a teologia, e os galhos, né? Os galhos são as novas formas de conhecimento, né? Sociologia, psicologia e tal. Então isso não... Como eu falei, claro, tem do sofrimento de vida sem sentido, eu tive uma dificuldade quando ele discute o pensamento do Freud, do Jung. O Jung eu conheço um pouco, Freud eu conheço menos, eu li muito pouco Freud. O Jung é muito dos arquétipos, né? Ajuda muito pra construir personagem, né? Sim. E aí eu tive uma certa dificuldade, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças assim, que você não possa, porque tá assim, do próprio conhecimento de filosofia facilita, né? O entendimento de um pensamento ou de uma composição mais abstrata. Isso ajuda, né? Mas voltando ao exemplo aí voltando a falar dos exemplos de vida, o Victor Frankl usa muito isso, inclusive de pacientes, né? Sim. Pacientes que ele tratou, né? E pessoas comuns, assim, que ele ajuda, na verdade, a logoterapia, que é a que eles chamam de a terceira escola de Viena, né? Ao lado do Jung e do Freud, que é a terceira filosofia, a terceira escola vienense de psicologia é a do Victor Frankl, né? A logoterapia, né, ela não, que seria a correspondente à psicanálise do Freud, a psicologia analítica do Jung, o terapeuta, né, o logoterapeuta, ele, quando diante do paciente, ele não assim,
ele não dá para o paciente um sentido da existência. É o paciente que tem que descobrir por ele mesmo. Sim, aquela Porque investigação. que sou eu para te dizer? Prescutação. Que sou eu para te dizer, Fernando, teu sentido da vida tá nisso aqui, cara. Tu tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Não, eu não sei. Pra isso já tem o MBL. Você tem que descobrir a tua própria, sabe? É você que tem que descobrir. Quando você se depara com situações e limites, né? Ela faz cara feia quando eu faço esses comentários assim, eu até entendo. Né? De, sei lá, de repente, quando você está passando por alguma doença ou se depara com uma situação de angústia, de medo, que aí que na verdade isso não é o Viktor Frankl, é o Kierkegaard, né, que é o filósofo dinamarquês também, que eu gosto muito, estudei muito na universidade, que você tem um vislumbre daquilo que você quer realizar na tua vida em situações limite, né, situação de medo, de angústia. Um exemplo banal aqui, você está voltando para casa à tarde da noite e aí você vê um vulto adiante, você imagina que possa ser um assaltante, alguém assim, e você, nossa, nesse momento, que é um momento de angústia, é quase como se abrisse diante dos teus olhos aquilo que seria aquilo que tu pretende realizar, né? Assim, se eu escapar dessa situação... A sua epifania. Justamente, essa é a palavra, perfeito, epifania. Você tem esse momento epifânico. Você vai daqui para frente... Eu serei. Claro que a tendência, né? Aí que o Heidegger vai dizer, a tendência é você voltar para o mundo do man, né? No mundo do sim, né? Você volta, você tem aquele vislumbre, nossa, se eu escapar dessa, né? Esse momento epifânico, eu vou fazer isso, tal coisa. Mas vale ressaltar que a epifania não é a ressaca. Que você fala, não beberei mais. É um pouco mais forte que a ressaca. É mais profundo que a ressaca. É um pouco mais... Ressaca é pela reação fisiológica do corpo, né? A reação que importa é a reação espiritual, né? Psique espiritual, né? Espiritual, acho que vale mais que a psique. Sim. Que vira aquela chave do esse é o momento, esse é o que dá que busca um sentido. Mas eu no céu deparou com o assaltante, sua epifania rolou. Eu acho que eu cortei no raciocínio. Não, é isso que eu tô falando. O que vai dizer é que é nessas situações, né, limites que você tem, ou quando você está passando por uma doença que você acha que é uma doença grave demais, você tem quase como se fosse um momento epifânico, um vislumbre daquilo que é importante para você e que só você pode realizar. Ninguém mais pode realizar por você. Né? E aí você tem que praticamente, sei lá, se empenhar. Que aí vem aquela coisa que a gente está falando antes do sobre-humano, do super-homem, é aquele que tem esse vislumbre e não faz qualquer concessão. Vai né? até... Qualquer concessão, seja lá econômica ou social, ele busca aquilo lá como se fosse algo que o mantém atado à vida e aquilo que ele espera que no final da existência dele, no momento final, nossa, fiz o melhor que eu pude. Posso não ter triunfado, posso não ter vencido, mas pelo menos eu... Aqui eu... Muhammad Ali, né? Morri lutando, né? Morri lutando. O Morri rock é uma boa. Não importa o quanto a vida te bata, não importa quantas vezes você levanta. Isso mesmo, isso mesmo. Viu? Rock até no podcast. Eu prometi pra ela que eu ia passar 30 dias falando qualquer filme, eu acho que eu consigo arrancar um momento rock balboa desse filme. Sim, mas... Isso já faz um tempo. Ele tá conseguindo. Eu tô conseguindo, vários momentos. Mas a arte, bom da arte é isso. A arte sempre nos ajuda não só a enfrentar os percalços da vida, mas compreender a vida. Né? Porque ajuda muito. Porque, hoje a gente tem uma série de possibilidades de experimentar a vida, mesmo que seja paralelamente. Eu não tô falando que isso é bom ou ruim, mas, sei lá, muitas vezes eu consegui tirar coisas da vida de um momento, de uma frase, de um recorte de uma obra de audiovisual. Sim. A grande maioria das viradas que eu tive, vou usar a palavra espiritual, foram em livros, mas boa parte, sei lá, vou pegar uma coisa boba, Karate Kid. Eu tatuei na perna o bonsai porque pra mim foi tão importante do episódio do segundo filme que ele falava assim: Daniel San, quando tudo der errado na vida, volte ao princípio, respire. Sabe? Eu não vi ainda, você acredita, cara? Inclusive tem a série agora, né? E que... Diz que é muito boa, né? Eu gosto. É muito adolescente. Mas sabe, como é muito adolescente, mas são 20 minutos de adolescência, você suporta. Sim. Se você não for aquele cara que bate 70 episódios num dia só, vale, mas eu também sou fã, né? Então eu marquei na pele. Eu marquei a Mas acho pele. que por exemplo, no campo de literatura que eu conheço mais, né? Que é um campo assim.
Tem livros que tem personagens jovens que são extremamente interessantes, assim, né? Não nem sempre aquela ideia de que... Apesar do Nelson Rodrigues ter razão, né? Que perguntaram para ele que conselho ele daria aos jovens, ele dizia envelheça, né? E jovens geralmente é a coisa meio assim, não se deve levar muito a sério os jovens, né? Então o jovem, quando você está passando pela adolescência, apressa para ser o mais rápido possível para você se tornar adulto. Mas existe alguns... Mas não é mesmo uma fase boa. Você não pode fazer uma porrada de coisa quando pode. Você não tem idade direito para fazer. Tipo, sabe, tipo, o cara espera assim, o cara tem 12 anos, não vejo a hora de ter 15. O cara tem 15, não vejo a hora de ter 18. Quando você tem 18, você ainda é moleque perto dos que tem 20 e tantos. Só que quando você vê dos 20 ao 30 já passou e você já é velho. Sim, sim. Comparado aos outros, sabe? É uma fase que passa muito rápido. Adolescente é inevitável. Você vai fazer besteira demais, né? Que depois de certa idade, às vezes até se arrepende de algumas besteiras, mas é uma fase que você tem umas boas lembranças. Assim. Eu, por exemplo, não tive uma infância muito... Minha infância não foi muito feliz. Mas, assim, eu diria que uma das melhores fases da minha vida foi na minha adolescência, assim, né? Especialmente tem uma coisa muito legal na adolescência que é companheirismo, amizade. Eu acho que é uma época que você tem, né, aqueles amigos que... Mesmo que depois você perca o contato, mas quando você... Mesmo que depois você nem queria mais nem contato com o cara, né? Às vezes você recorre à memória. Foi uma época, mas você lembra do filho da mãe naquela época, né? Era o cara que você fazia umas coisas boas, você aprontava e tal. Né? Eu não tenho tantas histórias porque eu sou aquele menino de apartamento sem ser de apartamento, sabe? Porque eu morava numa avenida. Então eu não podia brincar na rua, porque eu morava numa avenida, eu podia morrer. Sim. Meu pai, eu ganhei uma bicicleta com 6, 7 anos, meu pai me conhecendo, ainda bem que ele fez isso, ele desmontou a bike. Porque se eu quebrei o dente dentro de casa... Imagina lá fora, né? Imagina do lado de fora, na rua. Eu quebrei o nariz no quintal, com uma bicicleta. Então, eu não ia voltar vivo. Aí ele sabiamente desmontou minha bicicleta e disse, você não está preparado para isso. Mas os amigos que eu tive foram na adolescência. Porque na infância eu tive meus primos. Uhum. Mas cada coisa que eu falo, assim, que se eu for lembrar, eu falo assim, que idiota. Por quê? Uma fase que é muito explorada, né? E hoje é uma fase muito explorada. Você citou que Nietzsche virou o filósofo de adolescentes que precisavam reler, né? Para poder compreendê-lo. Eu acho que o problema da adolescência é quando você se leva muito a sério. Acho que na adolescência você tem que se levar a sério, não. E outra coisa, a adolescente também tem que estar engajado, assim, sabe? Em querer, eu vou consertar o mundo, eu acho que isso é uma bobagem. O adolescente não tá... Você não vai consertar coisa nenhuma, cara. O mundo é desse jeito e vai continuar assim. Vai namorar, né? Vai tomar umas cachaças, vai namora bastante, vai beber umas cachaças, vai viajar, cara, vai viajar, esquece, não te engaja com nada que seja muito sério, né? Porque acho que não é da idade, né? E tem... Apesar de na minha adolescência eu militei era militante do PT e tal. Mas eu nunca levei as coisas, não levei muito a sério. Por exemplo, eu militava lá com o PT e os caras eram putos, porque eu nunca me filiei, né? Aí eu segui o Mayakovsky, né? O Mayakovsky, não sei se você conhece. Eu também não sou filiado a nada. Você conhece o Mayakovsky? Só de nome, professor. Poeta russo, que ele apoiou a Revolução, depois, coitado, o Estado terminou fazendo o que ele cometeu suicídio. E os caras também eram putos que o Mayakovsky não se filiava ao partido bolchevique. Ele disse, não, eu sou muito indivíduo, eu sou muito eu mesmo para me filiar a um partido, a uma agremiação. Então eu falava para os caras, cara, eu sou igual o Mayakovsky, eu não vou me filiar. Mas, então assim, eu não... Mesmo quando eu militava, eu não levava também muito a sério, assim. Tinha umas coisas legais, reunião, né? Mas quando eu vejo aquelas discussões infindáveis que não levava a nada, eu disse, puta, não dá pra... Uma coisa, eu tive contato, porque eu tenho que ser bem sincero. Eu tenho dislexia, eu acredito que eu tenho, não fui clinicamente ver, mas alguns testes de alguns psicólogos que conversaram comigo na escola e tal, a gente fez alguns testes, mas me indicaram, assim, cara, vai no especialista e busca tratamento disso que você tem muita chance de ser disléxico. E eu tenho dificuldade uma dificuldade da porra com leitura. Leitura pra mim é um exercício. Sabe o cara que vai na academia pra ficar marombado? Leitura pra mim é isso. Se eu passo 15 dias sem ler, eu começo a ler mais devagar. Olha só. Se eu passo 15 dias sem ler, eu tenho que ler 2 vezes o parágrafo. Sabe? Eu viro um atleta da leitura de acordo com o volume e o tempo que eu treino a leitura. Mas foi minha forma de
de criar esse exercício, sabe? Eu até lia um pouco mais novo, eu lia muito devagar. Eu demorava muito para ler um livro. Porque eu tinha que ler. Muitas vezes eu não lembrava o que acontecia anteriormente, porque minha cabeça está em outro lugar, não está na leitura, sabe? Eu consigo juntar as sílabas, sabe? Mas não está na leitura. E meu primeiro contato, propriamente dito mesmo assim, com leitura e tal, foi por causa da faculdade, que a gente tem que obrigatoriamente cumprir as atividades complementares, e aonde dava certificado de graça era no PCB. Então eu fui muito, sabe? Eu fui muito. E aí o pessoal chegava para mim e falava assim, vai se filiar? Não. Vai se filiar? Não. E, só que o meu, pelo contrário, que eu não conhecia o Mayakovsky. Como é que é o nome? Mayakovsky. Eu não conhecia o Mayakovsky, o meu lance é bunda molice. Bunda molice. Porque eu sempre estou à espera do momento pior. Eu sempre estou à espera do momento pior mesmo, e pra mim a gente tá beirando. E aí eu falava pro pessoal assim, eu não quero chance pra ninguém me resgatar e já me buscar. Deixa ser mais difícil pra eles. Eu não vou dar um número de registro pros caras me buscar. Meu pai olhava pra mim quando ele me via chegando com o certificado do PCB, ele olhava assim, você quer ser preso político, né? Você gosta, né? Você não faz a barba. Você é assim mesmo, né? Meu pai viveu a ditadura, né? Ele disse que para ele nunca deu problema porque ele não seria um problema. Meu pai já teve. Meu pai era militante do PCB. Meu pai teve problema. Meu pai teve de enterrar livro no quintal. Eu lembro em aula que o senhor falou assim, meu nome é Carleno, em homenagem a Karl Marx e Lenin, né? E eu fiquei, olha... E foi numa dessas que eu fui... Porque eu comecei a fazer minhas atividades complementares no primeiro semestre. Porque eu não queria ficar correndo. Então, do primeiro semestre da faculdade, eu entreguei minhas atividades complementares no terceiro semestre. Já estava pronta. Mas esse negócio de dislexia é legal. Assim, é engraçado. Aí volta a ver o que eu tô falando. Aquela coisa que você dá sentido aquilo que são as contingências, né? Aquilo que o próprio Heidegger vai dizer, você não escolhe o lugar que você nasceu, você não escolhe a família que você nasceu. São as contingências que você tem que lidar com essas contingências. Então a dislexia para ti termina sendo uma contingência bastante interessante, porque você não pode passar 15 dias sem ler. Então te obriga a ler todo dia para você não perder a capacidade de compreensão. É interessante isso aí. E depois do Covid, eu fiquei com medo. Porque eu fiquei com Covid, eu fiquei 15 dias zoado. E eu fiquei uns 60 dias ou mais com problema de leitura. Eu não conseguia ler, eu não entendia. Eu tinha que ler 2, 3 vezes e ruim de raciocínio. Eu consigo, assim, eu não sei por que cacete eu consigo fazer isso. Mas muitas vezes você fala de um assunto, o livro nem tá na minha mente, mas eu falo, tá mais ou menos na página 60 ou 70 desse livro aqui. Aí eu entrego e às vezes eu erro por 4 ou 5, assim, mas não sei porque eu consigo gravar isso, mas não consigo lembrar de tomar um remédio. Eu consigo gravar isso, mas eu esqueço às vezes de pagar o condomínio, pago com juros porque eu não lembrei do dia. E a dislexia me botou num... Quando você diz as contingências, ela me botou num lugar que eu queria estar. Porque eu sempre gostei muito da imagem do intelectual, da imagem do cara, do leitor, eu sempre tive admiração por pessoas que na conversa falavam assim, eu li no livro tal, e eu não tinha essa condição de fazer. Então eu tinha que me botar para ler, botar para o exercício, botar para o etc. E, inclusive, uma das motivações para trazer aqui, na questão da tradução, foi porque eu tive contato com diversos livros que, quando você vai ler artigo, você vai ler comentários sobre ele, o cara fala assim, mas a tradução tá ruim. Mas a tradução não sei o quê. Do original e não sei o quê. E essas coisas não chegam pra gente. E aí fica naquela, ou você confia na integridade ou você confia nesse cara que é um pouco mais crítico. E aí? E às vezes você vê obras que você é retraduzida, ou que nem a Boitempo, que tem um trabalho de ir lá, pegar os originais, tem uma equipe para poder traduzir o Marx da íntegra, o Engels da íntegra, o Philippe Cottrin também, que já teve aqui, fez o Jovem Marx, o Jovem Engels, ele também teve a trabalho de pegar os originais, e como ele não lê alemão, ele falou que se recorreram a uma pessoa em alemão. Você vê esse impasse, assim, porque eu acho que chega a ser um dilema ético também, né? De como você vai abordar. Você falou que você tem a opção de traduzir meio que sem interpretar o texto. Eu tento ser fiel ao autor, né? Inclusive quanto ao estilo. No caso de um texto não ficção, o estilo não conta muito.
Porque você traduziu a não Mas ficção o Kafka, essa tradução que eu fiz agora, que foi para Nova Fronteira, que deve estar saindo, eu tentei passar para o português aquilo que seria peculiar ao estilo do Kafka, assim. Que eu acho que é não apenas um respeito ao autor, mas uma retribuição àquilo que o autor nos legou. Né? Eu não posso ser infiel ao Kafka, ser fiel ao autor que eu estou traduzindo. Acho que isso traduzir não é trair, né? O jogo de palavra aí. Traduzir acho que não é trair. Traduzir é ser fiel ao texto, né? É passar aquilo que mais ou menos mais ou menos não, o máximo possível daquilo que o autor pretende. Porque assim, tem um problema assim, não existe tradução 100% perfeita, porque as línguas são diferentes, né? E cada língua tem semântica... cada língua tem sua particularidade e tal, né? Porque até mesmo o alemão, ele constrói... Aí de pitaco eu não sei. Eu sei que morou lá é mais fácil. O alemão, ele constrói a palavra de acordo com o que ele tem, né? Tipo, sei lá, deve ser muito mais simples para eles entenderem alguma coisa. Avião aqui é avião. Lá se for ver a junção o alemão é uma língua assim um tanto... Tomara que nenhum alemão esteja me ouvindo, ou vá me ouvir. É uma língua tanto primitiva. Mas isso é bom. Avião se você for traduzir ao pé da letra, é motor que voa. É mais ou menos um objeto, um instrumento que voa. Flugzeug. Flug é voar, Zeug, instrumento. Então, é um objeto que voa. E carro é a mesma coisa, é carroça com motor, não é isso? Algo assim, né? Não, alto. Alto, só alto. Já virou uma gíria do porque, na verdade, o alemão, assim, ele foi... o pai da língua alemã, como nós conhecemos, foi Lutero. Né, o que traduziu a Bíblia para a língua alemã. Então, ele, como era uma língua, assim, ainda, vamos dizer assim, bastante, vamos dizer assim, viva, mas faltava o texto, para compreender melhor, assim... Os judeus fizeram isso em Israel, não sei se você sabe. O hebraico era a língua morta. E os israelenses, eles reviveram o hebraico. Pelas sinagogas. Não, a hebraica agora é uma língua viva. Mas não foi através das sinagogas? Foi através do texto que havia. É como se você tentasse, de repente, você resolvesse assim no Brasil que nós começássemos a falar o latim. E volta ao latim e já era. Mas só que você tem o quê? Como são línguas ditas mortas, tem muitos objetos ditos modernos que não estão na língua. Isso o Lutero se deparou com isso. Então o Lutero ele pegou muitas coisas que não... Vamos dizer assim, que ele precisava designar um objeto, ou seja lá, um objeto concreto, um objeto abstrato, ele recorreu às outras línguas, bastante do latim e até do francês. Na Israel fizeram a mesma coisa com o hebraico. Algumas palavras, por exemplo, computador. Não havia computador antigamente. Então eles tiveram que pensar uma palavra... Máquina de processar. Muitas vezes pegar às vezes até de um idioma estrangeiro, para dar conta do... É porque a nossa língua ela é uma bagunça da porra, porque ela é uma... Principalmente a nossa, português, porque é o último, né? Se for ver a origem, né, ela vai migrando, tendo suas familiaridades em alguns lugares. Tem a exceção da francesa, que é muito distinta, né? Mas o português ele é o último, né? Ele é a última flor do laço. É a periferia da língua latina, né? Então ela deve ter uma porção, ela deve ter uma riqueza enorme, principalmente com a união com a península, com a união com os árabes, etc. Sim. Não, quando chega aqui. Inclusive, isso é um aspecto cultura fechada, cultura fadada a desaparecer. A cultura ela tem que estar em contato com outras culturas. Então, o fato da Península Ibérica ter sido dominada por muito tempo pelos mouros, né? Ali foi enriquecedor para a língua portuguesa. Então... E para a higiene também, que o povo era porco. Então, isso ajudou muito a tornar a língua portuguesa o que ela é, né? E não só de tradução, o senhor vem falar aqui. É claro, o senhor trouxe aqui o seu livro, bonitinho, né? Não, esse livrinho bonitinho, que é o romance, o título vem do poema do Marx, né? E eu achei, não só eu, a Amanda também, um título fortíssimo, As Almas que se Quebram ao Chão. E novamente você falou que o Marx tem essas frases de efeito, né? E tudo mais. E eu lembro na faculdade, eu não cheguei a ler, mas eu lembro que na faculdade você comentou que passava em Berlim, né? Sim. E porque você morou lá. Sim. Você saiu do Brasil, foi alforriado do capital, né? Foi consagrado com uma bolsa acadêmica, né? E foi para
Em 90 foi para Berlim. 89. 89. O muro ainda estava em pé ou não? Já tinha caído? Estava em pé. Então você veio nesse momento de queda, sim, né? O senhor Gorbachev derruba esse muro. E como foi viver essa experiência de... Você falou, teve uma base militante do PT, etc. Seu pai sofreu perseguição política. E como é que você chega lá numa universidade que é do lado oriental, que era do lado comunista, viver esse período e depois, não sei se é trazer ele para essas páginas, ou como é que foi esse processo? Isso eu vou deixar aqui na frente do Renatão. Não, o livro, na verdade, são personagens brasileiros que estão nesse momento aí de mudança histórica, né? A queda do Muro de Berlim, a gente pode dizer que foi o grande evento pós-guerra, né? Foi em novembro, né? Que foi o fim do Bloco Soviético. Então, assim, há, claro, aspecto pessoal meu, de experiência minha, de como eu vi esses brasileiros lá que eu convivia, né? E eu tentei passar isso pro livro, eu acho que eu consegui bem, porque é um livro que ele tem um pessoal que cultua bastante, né? Isso me deixa muito feliz. E, inclusive, ano passado, ele foi publicado, já está com os... Porque é a segunda edição agora, revista e eu ainda espero fazer uma nova revisão, assim, sabe? Não faça como o Saviani não, professor. O Saviani tem um livro aí que ele tá na 20ª tanta edição, revista ampliada, reescrita, blá blá blá. Eu tive 6 edições do mesmo livro. E se ele lançar outro, eu vou ter que comprar outro, porque muda toda hora. E aí o ano passado saiu, inclusive, uma resenha, né? Que até me surpreendeu. O livro já está com, acho que 10 anos, foi publicado. Então, assim, eu tento retratar assim, como é que esses jovens que eram estudantes se depararam com essa mudança, com essa experiência que eles têm, assim, como é que eles reagem com todas essas mudanças, que foi uma mudança drástica, assim, de uma hora para outra, né? O muro caiu em 9 de novembro de 1989 e a Alemanha Ocidental, que era nada boba, né? Que na época o chanceler era Helmut Kohl, apressou para anexar, para incorporar a Alemanha Oriental, que era um país menor, de população menor, porque eu acho que receava que de repente o Gorbachev desse para trás, o Gorbachev fosse deposto, assumisse lá alguém, né? Mas ele não aceitasse essa unificação da Alemanha. Na verdade, não foi só. Na verdade, a própria Margaret Thatcher lá, na França, Mitterrand, eles foram contra a unificação da Alemanha, que eles tinham medo de uma Alemanha forte e tal, né? Então, Helmut Kohl sabia que esse processo tinha que ser rápido, de incorporação da parte oriental. E realmente foi muito rápido. Foi 90, já não tinha mais. Não, um ano depois já estava unificado, assim. Então, por exemplo... Coca-Cola, Pepsi, McDonald's para todo lado. Sim, não. Isso aí... Eu me lembro que primeira sinal de que eu percebi que havia, assim, que a gente estava sendo, né, que a Alemanha Oriental estava deixando de existir, foi quando eu fui no supermercado e vi lá uns 6 ou 7 tipos de ketchup diferentes, sabe? Ketchup com canela, ketchup com pimenta do reino. Não tinha o ketchup da embalagem vermelha e a embalagem azul. Não tinha só um ketchup, ou não havia ketchup, não era para outra, putz, e eram uns tubos desse tamanho, ketchup não tem consciência de classe. Não, outra coisa, uns tubos desse tamanho que eu acho que estava encalhado lá, entendeu? Acho que uma fábrica lá da Alemanha Ocidental, acho que se antecipou as outras. Cara, a gente vai ter um monte de ketchup encalhado aqui, esses tubos grandes. Vamos levar logo pro lado oriental, lá comunista. Acabar logo. Que o pessoal tá doido pro produto e vai comprar. Isso foi a primeira assim, percepção que eu tive. Claro que eu sabia que já tava vendo as mudanças, mas tátil, né? Assim, sim. De visualizar, de puta, ketchup novo aqui nas gôndolas do supermercado. E na universidade, assim, você teve uma mudança porque aí houve aquela coisa porque havia muitos professores, né, que eles trabalhavam para a Stasi, que era a polícia secreta da Alemanha Oriental. Oriental. Da Oriental, correspondente à KGB, né, para se entender. Você já viu um filme chamado, você gosta do filme A Vida dos Outros? Esse tava na lista. É um filme bastante interessante que mostra bem essa mudança aí, né? É porque não tem A Vida dos Outros e tem... não tá nos streams. É A Vida dos Outros, não. Tem... A Vida dos Outros é a Deus Lane. São 2 filmes que... A Deus Lane eu não sabia. São 2 filmes bastante interessantes que mostram essa mudança aí. Então, na universidade, a gente chegava no outro dia na aula, cadê o professor? O professor tinha sido deposto, porque o cara era ali um espião da Stasi, entregava aqueles professores que eram contra o regime e tal. Isso foi as mudanças mais, assim...
E também, assim, se na Alemanha Oriental a filosofia ela era calcada basicamente em Marx, autores marxistas, da hora para outra... Mudou tudo. Você começou a ter novos filósofos que aí estavam meio que meio em segundo plano, né? Aí você vai ler Hayek. Né? Aí veio Heidegger, veio, né? Nietzsche voltou, assim, que também não era muito bem aceito, né? O pensamento filosófico de esquerda desses países do bloco soviético não via com bons olhos o Nietzsche, porque a gente conversando há pouco, né? Um autor burguês, um pouco racionalista, filósofo burguês, também. Contribuir para o nazismo, que isso é uma bobagem. Nietzsche não contribuiu com o nazismo, não tem nada a ver. Apesar assim mas aí não é culpa dele, né? Não, mas aí ele já estava até morto. Como é que ele vai contribuir com alguma coisa? Não, porque na verdade o Hitler fez do Nietzsche uma espécie de filósofo teórico do nazismo, né? É porque ele era meio que opositor ao Heidegger, porque o Heidegger quase que assumiu, né? Não, o Heidegger... Aí tá, o Heidegger tem essa parte triste da vida dele. O Heidegger quase foi o... Deprimente. Ele foi... Se não me engano, ele chegou a ser reitor da Universidade de... Qual era onde é que ele morava? Era... Oh, meu Deus. Heidelberg. Que ele impediu o professor que era o mestre dele, que era o Russell, de frequentar a universidade. Assim. Ele teve exposição bem... E ele era bem antissemita mesmo. Sim, assim. Aí ele depois procurou um pouco assim, né? Eu não sei se ele era, porque ele inclusive chegou a namorar com a Hannah Arendt, né? que era judia. Eu não sei se ele chegou a ser antissemita. Eu acho que ele nesse momento aí, que, sei lá, todo mundo comete erro, mas que eu não estou justificando, que é desprezível o que ele fez, mas eu acho que ele viu ali com uma possibilidade de ascender. Porque, academicamente, né? É porque naquele período ali você tinha um pouco antes, né? O que dá aquela base estruturadora lá, estruturante. O Weber falido, morto, quase morrendo, doente, vivendo de favor da faculdade. Aí tem o Heidegger lá com meio que o reitor, ele era blá, 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 blá. Aí depois vem a bagunça toda e lógico que tem os demais, né? Mas não tinha tantos nomes que poderiam, vivos, né, que poderiam colocar naquele período. Que poderia ser uma oposição, ou ser uma nova situação, ou ser algo diferente. Você fala de oposição ao nazismo? Pelo menos difícil você... Claro, teve pessoas que se opuseram, mas você sabe que se você se opor, você vai pagar com a vida, né? E não mesmo no embrião, mesmo quando fosse embrionário, a semente nacionalista, ela... Não sou um especialista nisso, mas aparentemente ela sobrevive apesar das lutas. Não, o que se houve foi uma espécie de delírio que envolveu toda a população, né? Com raras exceções. Ela sobrevive nesse ponto, volta aquilo que é engraçado, que é você usar o Nietzsche como teórico, que é totalmente oposto ao pensamento do Nietzsche, assim. Que nesse momento, enquanto todo o rebanho tá lá berrando, né? Aí você cita Nietzsche. Não, tá berrando lá, balançando a cabeça para o Hitler, você tem a... Alguém que se opõe a essas... Justamente, você tem a honradez de... Tem aquela foto que é bastante conhecida, que você já viu, que tá todo mundo levantando a mão, a saudação, e tem um cara lá, o único. Você tem que ser aquele cara, entendeu? Na verdade, é o desafio em qualquer momento que você vive, em qualquer lugar do mundo. É você não compartilhar das sujeiras da maioria, cara. Você vai pagar a tua vida, mas... É um preço que você paga, mas é aquela coisa, você tá respondendo a tua consciência, entendeu? Eu não posso compartilhar de nenhuma bandalheira. Sim. Nem que eu fique sozinho, entendeu? Sim. Você falou isso, eu lembrei. Tem um filme na Netflix, agora eu não lembro o nome. Puta que pariu. Que é sobre dois amigos de universidade, um inglês, o outro alemão, que são pessoas comuns que vão ascendendo nas suas carreiras, respectivas carreiras, só que um era entusiasta do nacionalismo antes do Hitler. E o outro ia trabalhar pro parlamento inglês. Eu vi esse filme. Você viu esse filme? Você viu essa semana. Nossa, quando eu assisti o Como cara... é que é o nome? Eu ficava muito puto com o loirinho. Aí quando eu vi ele, o cara tá querendo corromper por dentro. Ih, spoiler, foi mal. Não te dei o nome do filme, Danis. Por exemplo, ele muda a postura dele. O alemão lá, né? Ele começa a apoiar o Hitler, depois ele vê qual é a sujeira que tá ali por trás, ele se opõe. De uma forma... veemente, né? Ou de um sangue frio da porra, né? Porque... ele morre também, né?
Mas, ó, se eu lembrar Não, mas o acho que nome, eu no coloco. filme fica Não, ele isso, não... né? No filme não fica claro que ele morre. Não, ele não morre, eu tô falando que ele morre por dentro, Ah, né? sim. Ele tem aquela mesma... Ele tem aquela morte essencial... Não vou dizer se é uma morte essencial, né? Mas ele tem a oportunidade de fazer o que queria. É porque, na verdade, ali tem um aspecto assim que é bastante tocante, que, na verdade, ele trai a amiga, né? Aham. Que é judia, né? Ele começa a mudar ali, né? Que eu acho que, assim, na vida, quando você vive num sistema totalitário, eu acho que você não se deve fazer nenhum compromisso com esses sistemas, porque você vai perder aquilo que é mais caro a ti, sabe? Um ente familiar, um amigo. E nenhum sistema político justifica você, sabe? Você esquecer um amigo, sabe? Você ignorar um amigo que está sofrendo perseguição. Esse momento em especial, assim, em respeito à família, eu fico distante. Porque não é que eu não sei lidar. Eu não tenho estômago para lidar. E como eu não tenho estômago para lidar, eu mantenho distância, porque eu vou inflamar. Eu vou inflamar e eu vou mandar minha tia assim, vá pra merda e pro diabo que te carregue, que é o que você merece. Eu já tenho uma postura diferente. Eu procuro assim, eu tenho amigos dos dois lados, né? Assim, amigos e parentes dos dois lados, essa coisa aqui essa cisão que está acontecendo no Brasil. Eu procuro não trazer à tona, sabe, discussão política. Mesmo porque aqui, cara, assim, eu não sei qual é a tua posição, mas minha posição assim, política é o que é mais desprezível, assim, sabe? Eu gosto do... E é assim, então eu acho que tem coisas muito mais importantes do que a política. Claro Tá? que sim, claro que sim. Amizade, literatura, né? A própria arte, entendeu? A materialidade da vida já Sim, é muito mais importante que a política. É porque, nesses sentidos aí até inflamados, etc., buscar sentido, se encontrar num sentido, ela move paixões como futebol, né? Sim. Ela move paixões como... Não vale a pena você matar alguém pelo teu time que você diga de coração. Né? Do mesmo jeito que não vale a pena... Nada justifica você tirar a vida de um ser humano. Né? E do mesmo jeito que não vale a pena você brigar com alguém por conta do seu time, não vale a pena você brigar com alguém por conta de politicagem. Sim. A política em si, ela é um ato que está inerente a toda a sua ação, ela é política. A sua comunicação, ela é política. A sua postura, ela é política. E isso não é demérito, não importa. É só uma... Lembra, pegando Aristóteles, somos um animal político. Porque não vivemos sozinhos. Né? Sim. Mas o problema é que a gente está confundindo política com politicagem. E defendendo politicagem. Eu acho que tem um aspecto assim, por exemplo, eu vou te dizer qual é o ideal de um mundo político, que é aquele que eu vivi na Alemanha quando estudante. Cara, eu não sabia nem que era o prefeito de lá, de Berlim, juro. E funcionava. Não sabia, e funcionava. Então, você quer o ideal para esse país é que você tenha um presidente, um prefeito, um governador. Que você nem sabe quem é. Que não sabe nem que facilite tua vida, não dificulte tua vida. Sabe? Que você quer colocar teu filho em tal escola, essa escola seja boa. Que o meio de transporte seja bom, que o sistema de saúde seja bom. Claro que no Brasil talvez seja utopia que a gente nunca vai alcançar. Mas esse é o ideal de sistema, é que você não queira nem saber quem é o FDP, que sabe? Que só funcione. Que está lá no comando, assim. Que a presença dele seja a mínima possível. Que aí você tenha, sabe, tempo, possibilidade, situação para você, sabe, aí volta a Vitor Franco, realizar aquilo que seria o sentido da tua vida. Eu acho... vai sair mais um, professor? Não, porque... Não, do seu. Ah, não, sim. Eu tenho antes desse Escritos de Obsessão, né? Que eu esqueci de trazer um exemplar. Tem um aí que tá rolando, cara. Chama-se O Advento. A última que eu vi em 2019, você falou que tava pra sair... Não, esse livro já tá. Eu tava na editora, aí, uma grande editora, que eu não vou dizer o nome, por questão de ética profissional. E 2 anos atrás mudou de editor, e o editor novo que assumiu lá na editora, que é uma editora grande, uma das maiores do Brasil, o cara veio com a desculpa que meu romance, que eles estavam redesenhando o setor de literatura brasileira, e meu romance não se enquadrava nesse redesenho. E não pode Eu já tava com o contrato assinado tudo, cara. Que merda. Aí eu também, sabe, tá bom.
Então vai pra merda você. De cara, eu dá vontade de mandar o cara, sabe, pra aquele lugar. Aí eu Mas também, questões contratuais você não pode mandar se lascar. não, eu poder, inclusive, processar o cara, né? Processar, mas eu não vou atrás disso, deixa pra lá. Não, mas trabalho também, né? Ah, não, e também, sabe... Na verdade, ele, por algum motivo, ele cismou, talvez porque o livro tinha sido dedicado pelo editor anterior e ele não gosta do editor anterior. Na verdade, ele tá queimando tudo aquilo que o editor anterior deixou, entendeu? Entendi. E não tem como Depois você eu posso tirar te dali dizer, e levar pra aqui em outra? off, te dizer qual é a editora. Sim, tá? sim, sim. E aí, não, aí eu tô voltando, aí tô tentando agora um novo contato com uma nova editora. Espero que saia para o ano. Ah, que legal. que E no legal. momento tô escrevendo um novo Uma também. nova- É. Eu Porque comecei esse ano. Esse já tá pronto, então já tá no... Esse tá no Esse, forno. se fosse uma massa, Chama-se tava o Advento, descansando. o Advento. E tem um mais novo que eu tô escrevendo, chama-se Jack. Jack. Que é sobre? O Advento é sobre? O Advento, cara, é um... Ou não pode? Você não pode? Não, Beleza. posso falar. É um calhamaço de 600 páginas. Ó, ótimo. Ótimo. E... A romance dá, cara. Romance dá pra ler de 600 páginas. O ruim é livro técnico de 600 Não, livro páginas. de 600 páginas Ai, é não, duro. aí você passa um ano estudando, o cara, pô, ajuda aí, né? Mas romance dá, quando... Eu não faço uma obra de uma vida, faço uma temporada. Daqueles tijolões do eu Dostoiévski que você nem percebe que ele Adoro Dostoiévski. Nossa, foi o cara que me trouxe pra literatura de volta. Eu comecei com Conan Doyle. Conan Doyle foi de paixão, assim. E pra mim, depois... Olha que discrepância, olha o salto. Eu não tenho meio do caminho. Eu comecei com Conan Doyle e eu pulei de Conan Doyle pra Dostoiévski. Pra quem não sabe, Conan Doyle é Sherlock Holmes, tá? E eu pulei pra Dostoiévski. Comecei a ler Irmãos Karamazov. Eu, caralho, cuzão. Aí depois eu li o Crime e Castigo. Não! Adoro o jeito que ele conversa com você. Que ele quebra a quarta parede da literatura. Adoro o pensamento do Alyosha. Quando ele tá falando, eu começa a falar. Ele conversa comigo, cara. Eu acho isso demais. Mano. E é velho, hein? Não, e tem aqueles personagens do Dostoiévski que é muito engraçado. Aqueles personagens Eles são... apaixonantes, né? Assim, excessivos, né? Muito excessivo. Cara que bebe, gasta tudo que ele ganha, recebe o salário, torra todinho. Né? Cara, isso é engraçado porque se você parar pra pensar... Que isso não sou eu que percebi. Eu percebi, mas eu já vi muita gente fazer essa relação. A gente tem muito de russo, cara. E russo tem muito de brasileiro. É nada. Você não percebeu ainda, não? Eu... Cara, brasileiro é aquele tipo do cara que ele tem... Que assim... Vou dar um exemplo aqui. Quando eu morava na Alemanha, eu vim de férias. Uma das férias eu vim, né? Minha mãe sempre ficava enchendo saco, vem pra cá. De 2 anos eu vinha, né? E aí, cara, eu no aeroporto do Rio... Né? Porque quando eu vinha, ou Rio ou São Paulo, e daqui eu tocava o avião para continuar para o Nordeste, né? Eu descia no aeroporto do Rio, cara, quando eu saio que você sai com a bagagem empurrando, né? Que você sai daquela parte lá que você realmente entra no aeroporto, né? Uhum. E aí cara, quando eu saio, a primeira cena que eu vejo, um varredor, um cara da limpeza do aeroporto, tava naquela época, tava na moda lambada, lembra? Dançando lambada. Sim. Tava uma febre no mundo todo, era novinho, cara. mas lembro. Tava uma febre isso aí, cara. Doce. Cara, isso acontecia... Eu morei primeiro numa cidade chamada Leipzig, né? Uhum. Depois eu fui pra nem me Berlim. arrisquei a falar o nome da universidade. E aí, Guilherme tá em Leipzig, cara, quando, no clube estudante lá, cara, era muito engraçado. Acontecia, cara, do namorado chegar... Sabia por cargas d'água, o cara brasileiro. O cara chegar e disse, eu quero que você dance pra mim lambada com a minha namorada. Oxi. E tu acha que eu sabia dançar aquilo lá, cara? Eu enrolava, enganava, eu fazia uns passos lá. Então, volta no episódio do cara da limpeza. Quando eu saio com a bagagem, assim, eu vejo um cara da limpeza com uma vassoura dançando lambada, bicho. Eu digo que isso é puro Dostoiévski. E puro Brasil, entendeu? Pode crer. Você não vê isso aí fora, cara. Esse tipo essa coisa dessa... Por mais que a vida seja miserável, você tem uma... o idiota, você tem uma assim, alegria, você tem uma alegria, né? Você tem uma alegria que... No livro Idiota ele tem algumas passagens também de algumas características de alguém, de alguns personagens aleatórios, né? Nunca é o principal, né? Sempre um destaque de alguém que faz aquilo. É verdade. A vizinha tem também. Tem uma figura bastante interessante. No Crime e Castigo, cara. Não, a mãe, sério, o Crime e Castigo, o pai da Sônia é isso, né? É exatamente a madraça da Sônia, né? Também é muito engraçada porque ela se acha que é nobre, né? Então ela... Porque naquele tempo, durante muito tempo na cultura russa, a nobreza não falava russo, falava francês, né? Uhum. Que era a forma de se destacar das massas, separar, né? E aí ela, pra mostrar que é nobre, às vezes enquanto ela diz umas frases em francês, mas coitada, ela é uma pobre coitada que
que o pai da Sônia é um alcoólatra, o cara recebe o dinheiro do trabalho e torra todinho em taberna, né? Não, E aí a Sônia é obrigada a se prostituir pra ajudar a madrasta com os irmãozinhos, né? Uma vida bem... O que é o pai Karamazov também, né? Sim. Quem é o pai Karamazov? Que é, Não, um hedonista, um hedonista. Que é o filho mais velho também, que trinca fudida, né? Sim. Um do exército, um pilantra e um padre. Puta que pariu. Não, e você tem isso aí, você no Brasil, você se depara com esses E um personagens bastardo. o tempo todo. E um bastardo. Bastardo. É, nossa, demais. Professor, quando eu tiver o próximo, quando sair esse imbróglio aí, esse engodo da editora, quando eu tiver o próximo, por favor, venha. Tá bom. Vamos Prazer. Vamos conversar sobre ele. Eu vou deixar aqui, eu vou pedir pro senhor depois me mandar lá pra gente deixar a relação do que pode encontrar, do como pode ler. Vou deixar uns links também pra... acho que é na Amazon que eu achei a maioria dos seus livros. A Amazônia tem bastante. Eu acho que O meu, infelizmente, está esgotado. As almas Eu só tenho esse exemplar só, você acredita? Quando sair de novo... Que editora que é? É realizações. Eu vou- É realizações. Ou quem sabe a gente consegue uma encheção de saco. Reimprime. E eu quero um. Eu não tô enchendo o saco, como eu disse, eu quero dar uma relida nele, entendeu? Eu não tô enchendo o saco. Dá uma atualizada aí. Sim. Então, realizações, se tiver um aí, manda um pra mim. Manda um pra mim. eu quero. Mas, professor, foi um prazer imenso. Todo meu. Eu costumo dizer aqui que isso aqui é um recorte. Não dá pra dar conta do que é um trabalho do tradutor, porque é um trabalho, não é só um trabalho de tradução, é um trabalho de vida, né? Porque você se envolve em várias formas. Você viveu na Alemanha, talvez, possibilitou contato com diversas coisas, fez um mestrado em filosofia, se formou em filosofia e tem outras demandas, né? Traduzir um fragmento de algo que a gente não tem contato aqui no Brasil é uma contribuição, pelo menos para mim, que não domino outras línguas. A tradução é uma contribuição gigantesca. E agora imagina, eu que ainda fui alfabetizado, tive a chance de comer quando criança, tomar um leite, sabe, frequentar minimamente a escola, o banco da universidade, ainda tenho dificuldade de ter uma enorme dificuldade de ter contato com a língua original, que é o que eu queria. Eu queria mesmo poder falar, eu li Althusser em francês, eu li Bourdieu em francês, mas o trabalho do tradutor pelo menos pra mim e pros outros que não têm o domínio de outras línguas, é essencial. E como você disse no começo da conversa, ele devia estar assim no começo da página, do ladinho ali do nome do autor, porque o tradutor ele serve como ferramenta, como voz, como tinta, como sei lá o que a gente pode dizer pro autor que não chegou aqui. Mas ele tem, como assim você tem as suas publicações, ele tem os seus próprios trabalhos, ele tem sua própria vida, sua própria subjetividade que é muito maior do que a tradução, a releitura de algumas línguas, né? E fica aqui meu agradecimento por ter me dar a oportunidade de ler Frankl, porque eu não ia conseguir. Se não fosse a tradução dos demais, eu também não ia conseguir. Então tá aqui meu muito obrigado mesmo, de verdade. É uma pena que não tá lecionando de novo, ou não, talvez, que tá livre disso daí. E deixar suas redes sociais, já tá passando por aqui, pra acessar. Muito obrigado de novo. Quase esquecendo. E eu não vou cometer mais o erro. Eu tava falando, não posso deixar de esquecer. Eu não posso deixar de esquecer. Eu não vou lembrar. Mas então, agora sim, não vou esquecer. Os 100 primeiros inscritos concorrem aqui ao livro do Renatão, dos Cortiços da Luz, da editora Letras de Subsolo, uma editora independente aqui de Guarulhos. Por favor, procure aqui os livros do professor Carleno. Quando lançar de novo, eu deixo um aviso e venha de volta, por favor, por favor. E é isso, professor. Gostou do papo? Bastante. É nóis, professor. Foi um excelente papo. Obrigado pelo convite. Obrigado,